Fala galerinha da Movie Hub, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje nesse episódio, que é online novamente, certo? Esse ambiente online que traz possibilidade de a gente trazer pessoas, certo? Eu tô com uma convidada, né? Nesse período de ano eleitoral e tudo mais, ela vai ajudar a gente a entender um pouco mais a profissão jornalista, certo? Ninguém mais, ninguém menos que Vanessa Pereira. Fala aí, Vanessa, como é que você tá? Você tá bem? Conta pra nós. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal da Hub. É um prazer estar conversando com vocês. Vamos falar um pouquinho aí de eleições, vamos falar um pouquinho sobre jornalista. Eu espero ajudar todo mundo a entender um pouco desse universo. Perfeito. Vanessa, antes da gente falar da pauta quente, né? Você e tudo mais, e a profissão, explica pra gente um pouco quem é Vanessa Pereira, por Vanessa Pereira, né? Bom, gente, é, deixa eu ver aqui. É muito difícil a gente meio que se definir, né? Vamos lá, vou começar do início. Meu nome é Vanessa, tenho 42 anos, sou jornalista há mais de 20 anos. Hoje trabalho na Alvarenga TV, onde eu sou host de podcast, inclusive um podcast voltado à política chamada UrnaCast e também uma resenha. Então, assim, nesses 20 anos de carreira, vamos dizer assim, eu passei pelo jornal impresso, depois eu passei por assessoria de imprensa, e hoje eu estou na Alvarenga TV, que é algo totalmente novo, totalmente inovador, que é essa mídia digital, onde a gente fala para milhares de pessoas, praticamente todos os dias, e também hoje estou lá na SEAB, Secretaria Municipal de Habitação, também como assessora de imprensa. Então, Perfeito, a gente acaba aprendendo um pouquinho mais no dia a dia. perfeito. Vanessa, conta pra gente por que jornalismo? Por que essa área é tão instigante, tão curiosa, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Eu gosto de cebola. Explica pra gente um pouco por que você escolheu o jornalismo pra profissão. Bom, Bá, para você ter uma ideia, eu escolhi jornalismo, eu tinha 8 anos de idade. E isso não sou eu que estou falando, são várias pessoas que eu conheço. Eu sempre quis ser jornalista. Eu achava que a comunicação era e continua sendo, no meu pensamento, uma forma de mudança. Então, quando eu escolhi jornalismo lá atrás, a gente falava de jornalismo, mas você não via pessoas pretas, né? Você via Glória Maria, você via o Heraldo Pereira, você via poucos jornalistas negros, né, representando os negros na televisão. Hoje, nós estamos em 2026, você tem um maior número de jornalistas negros, apesar de eu não ser uma negra retinta, mas eu sempre achei o máximo a comunicação. E a gente transformar a comunicação é incrível, e a gente consegue transformar em várias vertentes, vamos dizer assim. Perfeito. Vanessa, você falou que você vem de uma origem um pouco humilde e tudo mais. Explica pra gente como é empreender dentro do jornalismo, né? Você, por que querendo ou não, uma profissão como qualquer uma outra, você tem escalabilidade, você tem o caminho a se trilhar dentro de uma profissão. E explica um pouco pra gente como é que funciona a escalar dentro do jornalismo, se você consegue ser dono de uma empresa, se você não consegue, ou se você é apenas dentro de um cargo operacional ou de gestão. Vamos lá, Bá. Hoje eu sou uma das, vamos dizer, sócias da Alvarenga TV. Foi um caminho que a gente vem trilhando aí há mais ou menos 10 anos. É muito difícil você viver de comunicação no Brasil, é bem complicado. A gente tinha, vamos lá, uma lacuna, né? A gente tem as grandes mídias, aí eu falo Globo, SBT, estou falando Folha, Estadão, enfim, onde os jornalistas, todos que se formam, eles querem abraçar esse leque, querem entrar nessas grandes empresas, mas não são todos absorvidos. E hoje, dentro da Alvarenga TV, a gente tem um projeto de comunicação periférica, né, que eu falo muito mais com o público da onde eu nasci, da onde eu cresci, aonde eu quero uma melhoria, que é o bairro da Cidade Ademar e Pedreira, que é o distrito que a gente pertence. Então, hoje, a mídia digital ela deu esse leque para que os jornalistas aparecessem mais, tivessem outros trabalhos, um trabalho diversificado. A gente está falando aí até de grandes jornalistas que também estão migrando hoje para esse universo digital. O Bate, o Bocardi, são exemplos de jornalistas que estavam na grande mídia,
que já vinham trabalhando na grande mídia e hoje eles têm as suas próprias páginas para falar de um jornalismo mais bairrista. Por quê? Hoje a grande imprensa, ela entendeu que quem faz a pauta é a própria população. E quem traz a pauta para a grande mídia é a população. Então, estar próximo da população é maravilhoso. E no meu caso, empreender dentro da onde eu nasci, onde eu cresci, é melhor ainda, porque a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham uma visibilidade. E as melhores que a gente acaba construindo para a nossa população, elas são incríveis. Dá para citar várias aqui que a gente já conseguiu através da Alvarenga TV para o nosso distrito, para o nosso território. Mas vamos parar um pouquinho aqui, senão vai estender essa pergunta. Não, pelo amor de Deus, você o que você precisar. Vanessa, explica um pouco pra gente também os maiores desafios dentro da área, porque, querendo ou não, é uma área muito desafiadora. A área da comunicação em geral são áreas desafiadoras, porque existe uma certa informalidade, né? E até trazer também um outro tópico, que algumas pessoas, dentro dessa jornada toda, dentro dessa pauta do jornalismo, acabou se usando o jornalismo como uma profissão de uso capião, né? Eu falo que eu sou jornalista, logo sou jornalista, não preciso de formação para tal. E eu quero que você discorra um pouquinho sobre esse rótulo, né, que o jornalismo virou, né? Que as pessoas estão exercendo sem ter uma formação, sem ter toda a documentação, tudo bonitinho. Vamos lá, Bah. Essa é uma discussão muito atemporal. Eu conheço excelentes jornalistas que não têm diploma, tá? Mas que começaram lá na década de 70. Jornalistas que eram sindicalizados, né? Jornalistas que vieram de uma fase onde a ditadura militar, ela simplesmente podou, né, a comunicação. Então, com o AI-5, a gente teve um problema muito grande. A gente não tinha a liberdade de expressão, que é a pauta do jornalista. Então, eu conheço vários profissionais que continuam sendo profissionais, mas não têm um diploma. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo em 2001, nós estávamos numa época que a gente ficou muito, muito triste, porque teve uma discussão pelos ministros do Supremo de mantém-se o diploma ou tira-se o diploma. Quando foi em 2009, o nosso diploma ele foi extinto, né? Mas aí as grandes empresas, Globo, SBT, Record e outros tantos, continuaram buscando profissionais que fossem formados. Mas isso não impediu de que outros profissionais entrassem na área. Recentemente a gente teve uma discussão, né? Houve-se, né, no Supremo, aí nessas últimas semanas, a discussão da pauta de voltar ou não o diploma. Vou falar particularmente o que eu acho, tá? Eu, como uma jornalista formada, eu fiquei 4 anos na sala de aula, aprendi durante 4 anos. Mas, eu não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas não. Eu sempre brinco... Não, por favor. Não vou falar, mas eu sempre brinco que, assim, a gente sabe que o jornalismo é algo muito genérico. Então, eu posso me formar em jornalismo, eu posso ir lá falar sobre saúde, habitação, segurança pública, enfim. Mas você tem outras especializações que te dá a possibilidade de você se tornar um profissional preparado para aquilo. Não é que você vai lá, faz o jornalismo e acabou. O jornalista, ele está sempre se atualizando, né? Depois que eu me formei em jornalismo, agora eu me pós-graduei em ciências políticas e eleições eleitorais. Por quê? É um tema que me atrai, eu gosto de política. Então, hoje, quando eu sento para conversar com um político, eu tento me blindar de todo o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri com a pós-graduação, e também com as coisas que eu leio diariamente, jornais, revistas, enfim, para que eu possa ter, vamos dizer assim, um know-how para sentar com aquele político e poder conversar. Diferente da pessoa que não teve, né, a oportunidade de ficar lá 4 anos estudando, a pessoa, hoje, ela escreve e ela já se detém como jornalista. E aí é muito difícil, porque assim, você acaba tendo uma concorrência desleal. Na minha opinião, é uma concorrência desleal. Você estuda, você vai lá, você gasta um dinheiro que às vezes você não tem,
você se especializa numa profissão que deveria ser uma profissão muito mais bem reconhecida, e aí você concorre com outras pessoas que não teve isso, né? Eu estou falando, por exemplo, você já viu um médico exercer sua profissão sem ter um diploma? Jamais. Você já viu um advogado exercer sua profissão sem ter um diploma? E por que nós, jornalistas, temos que concorrer com outras pessoas que não tiveram o diploma? Então, assim, eu acho que seria muito saudável se a gente pudesse de novo ter essa discussão, o Supremo olhar de novo para ter uma regulamentação melhor para a nossa profissão. Perfeito. Bom, você falou que você também tem uma pós-graduação em ciências políticas, né? Eu queria até que você desse uma palavra para os jovens, né, que estão assistindo a gente tem uma comunidade de universitários muito grande, e eu quero que você dê um beabá, né, você formou em jornalismo, não para por aí, tem que continuar estudando. Para onde você vai? Porque tem gente, você fez ciências políticas porque é um assunto que a gente interessa muito, mas tem gente que quer fazer para a esportiva, para a área comercial, né, ser um redator de área comercial. Explica pra gente um pouco onde esse jovem pode se localizar após a graduação de jornalismo. Eu acho que, assim, quando você faz a graduação de jornalismo, você passa por várias áreas. Então, eu passei por economia, política, eu passei por esporte, é uma área ampla. E hoje a gente tem as redes sociais também como uma área ampla, que é as tal das mídias digitais. Eu brinco que, assim, quando eu fiz jornalismo há 20 anos atrás, a gente tinha o início da internet como hoje, só que eu estudei a mídia tradicional, pautas e laudas, como que você fazia ali os tópicos de pauta e lauda. Hoje você encontra no mercado muitos cursos bons. Então, assim, quando você está dentro da profissão, você vai acabando, vamos dizer, se você entra no mercado de trabalho, você vai acabar indo para a profissão que você está atuando no momento. Então, existem muitas faculdades aí, muitos MBAs, muitas pós-graduações, muitos cursos extracurriculares também, muito bons também, que você pode acessar. Cursos gratuitos. Eu sempre brinco que, assim, um bom jornalista, ele gosta de ler. E hoje você vê que as pessoas não têm mais essa habilidade de ler. Não querem pegar um livro, acham cansativo ter um livro. Mas hoje você tem, através do celular, várias bibliotecas online que você consegue acessar um livro e ler. Então, eu acho que a dica mais importante é sempre estar antenado. A gente não é um projeto acabado. Eu brinco que o jornalista ele não é um projeto acabado. Se você quer fazer uma boa entrevista, se você quer cativar o seu público, você tem que estar sempre atualizado. E atualizado é através da leitura. Às vezes, nem sempre daquilo que você gosta. Às vezes, de assuntos totalmente diversos. Porque você não sabe quem é a pessoa que está sentando ali com você para conversar. Exato. Né? E na política, a gente tem hoje uma polaridade muito grande. Ou você é esquerda ou você é direita, e ponto. Então, você tem que entender um pouco desse lado também. Eu gosto da política, eu fui para a área da política, mas isso não me impediu. Eu estou fazendo uma outra pós-graduação, onde eu venho falando sobre redes sociais, porque é uma forma de trabalho, marketing, né? Nas redes sociais. Então, assim, eu acho que o mais importante para os jovens é entender toda e qualquer especialização, ela vai requerer de você que você estude sempre, sempre e sempre. Bom, a gente está falando dos jovens, a gente também tem que falar um pouco das iniciativas que você faz parte, né? Você falou da Alvarenga TV, você é a terceira integrante da Alvarenga TV que vem aqui dar entrevista pra gente. Eu quero que você fale um pouco sobre o projeto, né? Onde vocês estão atuando hoje, quais áreas são mais fortes, mais fracas, onde você sente que o jornalismo está atuando com força. Você citou no começo do programa anteriormente que as páginas de bairro, né, as pautas de bairro, elas constroem jornalismo de guerrilha. E eu quero que você explique um pouco como é que é a atuação da Alvarenga TV dentro disso. Bom, gente, falar da Alvarenga TV para mim é algo Vanessa, eu só vou te pedir um incrível. minuto, o público. Eu tô doente. Mas pra você. O não pode parar as coisas, aí eu tô fazendo o programa doentinho, tá? É por isso que eu tô assando o nariz. Desculpa, Vanessa. Bom, que você fique melhor o mais rápido possível, Barata. Bom, a Alvarenga TV é algo inusitado. Eu vejo assim,
para gente que gosta de comunicação. É um projeto que eu entrei há 6 anos atrás. Na verdade, eu só fui visitar, né? Me colocaram lá para fazer o Alvarenga News, para falar sobre as notícias do bairro. E ao longo desses 6 anos, a gente veio difundindo esse trabalho. Era só um telejornal que a gente começou inicialmente. Depois do telejornal, a gente começou a trazer participações da comunidade. Então, assim, por que que eu acho e eu vejo a Alvarenga TV importante para o meio de comunicação? A gente tem muita coisa boa dentro dos nossos territórios. Então, são artistas, são cantores, são influenciadores, são pessoas que querem tratar a causa animal, a causa ambiental, pessoas que querem fazer o social, pessoas que querem fazer a diferença para a sua comunidade. E onde essas pessoas têm espaço para falar? Na Globo? No SBT? Não. Então, assim, quando a gente começou o projeto através do telejornal, a gente começou a colocar pequenos espaços para trazer essas pessoas para conversar. E aí, desse projeto, nasceu o Resenha. O Resenha hoje é onde a gente traz o pessoal para o bate-papo. E aí começou a surgir uma outra coisa muito legal. As pessoas querem entender como que funciona, o que o político pensa de 2 em 2 anos que a gente tem eleição, para prefeito, ou agora que a gente está falando para governador, para presidente. As pessoas querem entender o que aquele político vai fazer para o seu bairro. Então, quando você traz um político para conversar com as pessoas, ela não está interessada no que ele vai fazer, por exemplo, a gente está falando agora de deputados estaduais e federais. Ele não quer entender o que aquele deputado estadual vai fazer. Ele quer entender o que aquele deputado estadual vai fazer para o seu bairro, aonde você mora, aonde você constrói o seu dia a dia. Quais são as melhorias para que ele não precise ficar 2 horas dentro do ônibus? Qual é a melhoria de iluminação para que ele possa chegar à noite em casa seguro? Qual é a melhoria que ele vai fazer para que ele tenha um espaço de lazer dentro do seu bairro? Então, as pautas que a gente vem trabalhando hoje, através desse jornalismo que eu continuo dizendo que é um jornalismo comunitário, faz com que as pessoas entendam, né, qual é o papel do político dentro da sua vida, do seu dia a dia. É conscientizar essa população que o voto não é o papelzinho que você pega no chão no dia da eleição e vota para qualquer um. Não, você tem que saber a pessoa que você votou. Porque lá na frente você tem que cobrar aquela pessoa. Porque ela não está ali de graça. Ela está fazendo um trabalho com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro da população, e esse dinheiro ele tem que ser revertido para a população. Em saúde pública, em transporte adequado, em segurança, em várias outras vertentes que a gente tem. Então, hoje o jornalismo dentro da Alvarenga TV, ela é, em suma, um jornalismo extremamente comunitário, mas que traz para a população que está ao nosso redor, né? Hoje a gente não fala só com Cidade Ademar e Pedreira, a gente fala com um leque muito grande da Zona Sul de São Paulo, incluindo aí algumas cidades do ABC. Então, a pauta e a comunicação, ela é muito importante, porque você está dando voz para essa comunidade. Por exemplo, um exemplo clássico, antigamente a gente tinha nas grandes mídias os telejornais dito nacional com um tempo muito maior. E hoje você vê que eles foram reduzidos. Por quê? A pessoa não quer saber o que acontece no Brasil e no mundo, ela quer saber o que acontece na sua região. O Bom Dia São Paulo é um exemplo clássico. Hoje o Bom Dia São Paulo ele fica em torno de quase 2 horas no ar. Porque as pessoas querem entender o que está acontecendo em São Paulo. E nós da Alvarenga TV, a gente tem uma coisa muito bacana. A pessoa ela acorda de manhã, ela quer saber se o caminho dela, que ela vai pegar para ir trabalhar, tem algum trânsito, se tem algum acidente, o que está acontecendo, se ela vai chegar cedo no trabalho, se ela não vai chegar. E isso é importante. Isso é o papel do jornalista, né? Informar as pessoas qual é o trajeto que ela vai fazer, né? Se está sol, se está chuva, se alagou, se não alagou, se o cheiro da represa está forte ou não. Então, esse é o papel do jornalismo mais local. Perfeito. Vanessa, o nosso programa é um programa um pouco curto, certo?
Mas antes de mais nada, né? Vamos fazer um bate-bola jogo rápido? Claro. Bom, são 3 perguntinhas rápidas, aí você responde da forma que você precisar, né? E vamos lá. Um livro. Cara, são tantos livros, mas um livro que eu gosto muito, e assim, é um livro que eu li na faculdade, tá? Eu gosto muito do Rota 66. Acho que é um livro muito bom, muito bom. E eu gosto também de um outro livro que também está ligado a falar sobre facções, enfim, que eu acho que fugiu aqui o nome barato. Não, tá tudo bem. Mas, assim, eu gosto de muita leitura. Eu gosto muito de leitura espírita também, que não tem nada a ver, mas eu gosto. Eu gosto de leitura budista, eu gosto de ler muita coisa. Mas eu acho que o Caco Barcelos, quando ele fez o Rota 66, ele acertou, porque ele foi o primeiro jornalista a falar da política que se tem hoje dentro da polícia, né? Como um todo. E aí eu acho que é uma leitura bacana para quem está começando. Perfeito. Um filme. Um filme. Posso falar o Titanic, gente? Não, o Pode. Titanic Apesar de eu não não. ser muito fã, pode. O Titanic não. Mas tem outros bem bacanas também que a gente passa a assistir. É, Tem como que é o nome do. Ai, bah, é difícil. Difícil falar. Tipo, a gente assiste. Eu sou uma pessoa que gosta de assistir filme, gosto de assistir série. Mas, ó, eu assisti uma série muito bacana agora, chamada Polígamo. Muito bacana. É uma série africana. Eu nunca tinha assistido nada feito pela África. E eu gostei bastante. Perfeito. Um lugar pra visitar. Um lugar para visitar? É. Pedreira! Perfeito. Vem conhecer. Eu acho que, assim, é um lugar que eu gosto muito. Eu gosto muito da praia, então eu gosto muito de mar. Então, qualquer lugar que eu vou, que tem água, para mim é muito satisfatório. Mas, se eu falasse para as pessoas, vem conhecer a Pedreira, eu acho que não é só a Pedreira. Eu acho que a pessoa tem que conhecer o seu bairro. Perfeito. Conheça o seu bairro para você entender as características do seu bairro. Perfeito. E uma frase, né? Uma frase que te defina. Bom, eu posso tudo aquilo que eu quero. É isso. Perfeito. Gente, estive com a Vanessa Pereira. Vanessa, muitíssimo obrigado pela sua atenção e pela sua entrevista de hoje. Nossas programas são um pouco mais curtos, né? Mais do que o habitual dos concorrentes, certo? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês em mais esse programa da Movie Hub, certo? E até uma próxima. Valeu e falou!